Muito bem, começando aqui o nosso trabalho de hoje. Livro dos Espíritos, parte 2ª, Manifestações Espíritas, do capítulo 1º. Ação dos Espíritos sobre a matéria, né? Nós fizemos até o item 53 no nosso último encontro. E agora a gente retoma o nosso estudo, né? Muito bem. Só para a gente recapitular onde nós paramos, no item 53, Kardec falava sobre as sensações dos espíritos, né, logo depois, principalmente logo depois do desencarne, quando eles se acham ainda perturbados, né, que tudo para ele é confusão. E ele lembra aqui no texto, né, que eles veem o próprio corpo perfeito ou mutilado, segundo o gênero de morte. Por outro lado, veem a si mesmo e sentem-se vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertencia e não compreendem como podem estar separados. Continuam a se ver em sua forma anterior, e essa visão provoca em alguns, durante certo tempo, uma estranha ilusão. Julgam-se ainda vivos, né? Ou seja, vivos no mundo físico, no mundo material. Falta-lhes a experiência desse novo estado para se convencerem da realidade. Dissipando esse primeiro momento de perturbação, o corpo lhes parece como velha roupa de que se despiram e que não querem mais. Sentem-se mais leves e como livres de um fardo, não sofrem mais as dores físicas e são felizes de poderem elevar-se e transpor o espaço, como faziam muitas vezes em vida nos seus sonhos, né? E Kardec lembra aqui dos sonhos, das lembranças e tudo mais, né? Ao mesmo tempo, apesar da falta do corpo, constatam a inteireza da personalidade. Tem uma forma que não os constrange nem os embaraça, tem a consciência do eu, da individualidade. Que devemos concluir disso? Que a alma não deixa tudo no túmulo, mas leva com ela alguma coisa, né? E essa coisa leva com ela uma forma, leva com ela um corpo fluídico que dá esse formato, né? E não simplesmente aquela luz, aquele ser luminoso que pode ser identificado como espírito, mas esse ser luminoso envolto em alguma coisa que pode ser percebido. No item 54, para a gente dar continuidade, numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que trataremos mais tarde, demonstram a existência no homem de 3 componentes: a alma, ou espírito, princípio inteligente em que se encontra o senso moral; segundo, o corpo, invólucro material e grosseiro de que é revestido temporariamente para o cumprimento de alguns desígnios providenciais; e o terceiro, o perispírito, invólucro fluídico semimaterial que serve de liame entre a alma e o corpo, né? Serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro que a alma abandona. O outro envoltório desprende-se e vai com a alma, que dessa maneira tem sempre um instrumento. Esse último, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível, para nós em seu estado normal, é também material, apesar de não termos até o presente podido captá-lo e submetê-lo à análise. Até esse trecho, Kardec fala um pouquinho sobre esse corpo fluídico, que ele é tão falado dentro do meio espírita, e agora ele começa a ser observado por aqueles que começam a ter um certo contato com os princípios doutrinários, através de filmes, através de novelas, né? E normalmente, quando a gente percebe, né, eu por acaso ontem estava vendo um comercial que falava sobre aquela novela das 6, Amor Eterno Amor, e mostrou ali o Otton Bastos, né, o ator, interpretando um personagem, um mentor espiritual, conversando com a garota que era médium. E o Otton Bastos, então, ele aparecia em cena, não sei qual é o nome da personagem que ele interpreta, mas ele aparecia então assim, com aquela roupa branca, com aquela aparência radiante, né, ou radiosa, para mostrar exatamente que era um espírito que estava se manifestando. E a gente se pergunta assim, mas aquele ali é o espírito ou a aparência que o espírito tem? É exatamente a aparência, o corpo perispiritual, é o corpo fluídico do qual o espírito se reveste para poder se manifestar, para poder manter a sua identidade. Nos filmes nós vemos a mesma coisa. Se você pega um filme de terror, se você pega um filme romântico, um filme de ação,
envolvendo o mundo espiritual, nós encontramos ali os fantasmas, entre aspas, exatamente também envoltos nesse corpo perispiritual, demonstrando-se do modo como eles lhe interessam, do modo como eles são capazes de aparecer, de se mostrar. Se pega, por exemplo, um filme Ghost, temos ali o personagem, bonitão, todo radioso e coisa e tal, mostrando ali a sua aparência. Se a gente pega, por exemplo, a Mulher de Preto, que é um filme recente que tem no cinema, um filme de terror, nós vemos ali uma mulher vestida de preto, com aquela aparência tétrica, pavorosa, que aparece nos corredores de uma casa assombrada. Ali nada mais é também do que o perispírito, ou seja, o espírito, através da sua mente, produz o seu corpo perispiritual, molda o seu corpo perispiritual, conscientemente ou não. Esse que é o detalhe, porque normalmente nós apresentamos aquela forma por uma produção mental natural. Eu não faço isso de propósito, eu simplesmente aceito aquele corpo como sendo a minha realidade. A Amanda perguntou, isso acontece porque nós ainda precisamos de dar forma para nos identificar, pois o espírito não tem forma. Ele não tem forma, Armando, mas conforme o próprio Kardec coloca aqui em 2 passagens nesse texto, o espírito jamais perde o seu perispírito. Ele vai eterizando, ele vai deixando cada vez ele mais sutil, mas ele jamais perde. E a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Esse jamais significa que até mesmo os espíritos puros, naquela condição mais elevada, eles mantêm ainda essa personalidade. Agora, o modo como eles se identificam nessas esferas superiores, certamente não é pela forma, mas é pelo pensamento. A identidade desses espíritos se dá por essa frequência mental. Mas para nós que vivemos ainda nesse mundo mais grosseiro, nesse mundo mais material, é necessário que a aparência nos identifique. Então é difícil a gente especular do que acontece nesses mundos superiores, né? Mas certamente eles têm outros recursos, né? A distância seria mais ou menos assim, para a gente usar uma comparação bastante pobre, nós diríamos assim que nós nos reconhecemos pelo perfume. Eu não preciso nem ver você, eu sinto o seu perfume no ambiente. Então, para os espíritos, quando a gente fala de vibração, de pensamento, seria dessa forma. Simplesmente transmitem os seus pensamentos e captam imediatamente, sem qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de barreira. Mas o espírito certamente não tem forma, mas a sua aparência depende desse corpo perispiritual. No final, o perispírito se confunde com o próprio espírito. O espírito nunca deixa o perispírito. E pois quando a gente fala sobre esses mundos, os mundos puros, os mundos, digamos assim, celestiais e tudo mais, mesmo que o perispírito se confunda com o espírito, qual seria a aparência que eles assumiriam? Essa seria a pergunta que a gente faz, porque a gente não tem acesso, certamente Kardec também não teve acesso a esse tipo de contato, exatamente porque é aquilo que nós conversamos, a doutrina espírita para nós, nessa fase de esclarecimento que nós nos encontramos, trata do mundo material para o mundo espiritual próximo a esse nosso mundo. Nós não conseguimos avançar, tanto é assim que os espíritos falam. O espírito não tem forma, não adianta eu falar para vocês que vocês não vão entender. Ele é formado por alguma coisa que vocês não vão entender, exatamente porque no grau em que nós nos encontramos de esclarecimento, isso está muito além do nosso conhecimento. Agora, para aqueles que estão no mundo espiritual, desprendidos do mundo físico, vamos supor que nós desencarnamos, já temos a nossa consciência bem direcionada, bem trabalhada, bem adaptada no mundo espiritual. Ali nós podemos então, em vez de olhar, fazendo aqui só uma analogia, em vez da gente olhar para baixo, preocupados com o mundo material, nós podemos olhar para cima para saber o que tem além da nossa visão material. Então, assim, não temos contato ainda, não sabemos, Então, a aparência, a forma como as coisas acontecem nesses mundos, para nós, é um grande mistério. Não adianta a gente querer especular que a gente não vai conseguir entender. Bom dia, pessoal que chegou. Continuando então aqui para nós. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do espírito grosseiro que a alma abandona. O outro envoltório desprende-se e vai com a alma, que dessa maneira tem sempre um instrumento. Então aqui que a gente colocou, tem sempre um instrumento. Esse último, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós no seu estado normal, é também material, apesar de não termos até o presente podido captá-lo e submetê-lo à análise. Voltando, fazendo a releitura dessa passagem, mostra exatamente isso. Nós não sabemos do que ele é feito. Mesmo nos processos de materialização, nas sessões de materialização que os espíritos apareciam, se tornavam tangíveis, ou seja, eles podiam ser tocados.
não era possível coletar esse material como se faz com um tecido humano, com um pedaço de uma árvore ou coisa parecida, de uma folha, para colocar ao microscópio ou submeter algum tipo de exame para entender qual é a sua constituição. Então, assim, eles perceberam a materialização, mas não puderam pegar esse material. Até porque, mesmo que conseguissem, certamente ele simplesmente evaporaria. Porque a constituição daquele corpo perispiritual depende do espírito. Se você tira dele, ele simplesmente se desfaz. Esse é, pelo menos, o raciocínio que a gente tem. Então, infelizmente, não sabemos ainda do que ele é feito. E Kardec coloca aqui com certo otimismo, né? Não temos, até o presente, podido captá-lo. Ou seja, ele tem aquela expectativa de que um dia as coisas vão se esclarecer. O Braz colocou aqui embaixo, né, sendo o perispírito uma matéria sutil, podemos dizer que o espírito também é matéria. Não, acho que não, Braz. A gente acabaria confundindo, colocando o espírito como um ser material. O espírito é feito de alguma coisa. E essa coisa, se a gente chamar de matéria, de repente a gente acaba colocando ele numa condição muito mais grosseira do que ele é. E se a gente disser que ele é feito de nada, ele também se torna nada. Ou seja, o espírito ele é feito de alguma coisa que nós simplesmente não entendemos. Mesmo essa matéria quintessenciada, ela pode estar ali nas mais diversas dimensões, ou mais diversos graus, ou de um material que a gente não entende, simplesmente não sabemos. Né? Por mais que a gente tente especular, se a gente falar que ele é uma matéria quintessenciada, a gente vai dizer que o espírito é matéria. E se ele for matéria, de repente ele perde realmente a sua natureza, né, essa natureza mais sutil que ele tem. Mas vamos lá, para a gente poder continuar entendendo o perispírito. Esse segundo envoltório da alma, o perispírito, existe na própria vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, e através do qual o espírito transmite a sua vontade ao exterior, agindo sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, enfim, esse agente misterioso, inapreensível, chamado fluido nervoso, que desempenha tão importante papel na economia orgânica e que ainda não se considera suficientemente nos fenômenos fisiológicos e patológicos. A medicina, considerando apenas o elemento material ponderável, priva-se do conhecimento de uma causa permanente de ação, na apreciação dos fatos. Não é aqui, né, mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Lembraremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. Aqui Kardec já fazia-se uma previsão do que viria do nosso conhecimento. A medicina, até alguns anos, ela se resumia, ela se restringia apenas na análise dos órgãos. Ou seja, você faz um exame de sangue, você faz uma radiografia e você analisa a matéria. De anos para cá, a gente lembra que surgiram técnicas, surgiram áreas da medicina que se preocupam, por exemplo, com o funcionamento elétrico do corpo. Basta a gente ver os eletrocardiogramas, os eletroencefalogramas. Se preocupa com a questão energética do corpo, está aí a acupuntura, que estimula centros nervosos, né, para poder reenergizar determinados órgãos que estão descompensados. Nós temos ali, por exemplo, a homeopatia, que também procura, de alguma forma, energética, estimular o nosso sistema imunológico. Nós temos ali também o próprio magnetismo, que Kardec trabalhava naquela época, e hoje nós temos técnicas complementares ou alternativas que fazem essa reenergização através da imposição das mãos, como, por exemplo, o reiki, qual que a gente pode colocar mais? As técnicas de massagem também, muito mais, não apenas pela manipulação, mas principalmente pelo contato entre os indivíduos. Então a medicina hoje procura ver o indivíduo de uma forma muito mais global, né? A cromoterapia também, quando ela é bem trabalhada, não a cromoterapia mística, mas a cromoterapia científica também trabalha através das energias, né, eletromagnéticas, né, o Jorei também, feita pelas igrejas messiânicas. Então, tanto medicina, né, porque muitas vezes nós temos ali um profissional que é médico e que faz parte de alguma dessas escolas esotéricas ou dessas escolas alternativas. Então, embora ele não aplique isso no consultório dele, ele entende o efeito, entende a importância
desse trabalho. Então hoje a medicina começa a ver o homem de um modo global, começa a ver o homem ali no seu modo mais completo, não apenas a matéria, mas as suas emoções, as suas energias, começa a ver também os seus sentimentos, o seu psiquismo, a sua espiritualidade. Então, o homem que inicialmente era, o ser humano que inicialmente era, exatamente, Lua, né, interdisciplinaridade, disciplinaridade. Ou seja, começa a fazer ali aquele trabalho complementar, aquele trabalho completo, vendo o homem como um ser orgânico, um ser social, um ser biológico, um ser psicológico e um ser espiritual. E isso é fundamental nesse trabalho agora, que a medicina começa a observar. E quanto mais ela se aproxima do entendimento desse corpo fluídico que nós temos, e Kardec vai mostrar para nós que, como ele diz aqui no próximo parágrafo, o perispírito não é uma dessas hipóteses a que se recorre nas ciências para a explicação de um fato. Sua existência não foi somente revelada pelos espíritos, pois resulta também de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Então mostra que esse corpo fluídico que nós temos tem uma importância fundamental. E hoje, dentro dos tratamentos espirituais, que de certa forma a medicina observa com mais atenção nos tempos de hoje, lembrando que no fim de semana agora, no programa Fantástico, nós tivemos um quadro, uma matéria falando de João de Deus, da cidade de Abadiânia, que faz cirurgias espirituais. Então, não é simplesmente o corte físico para poder impressionar as pessoas. De um modo invisível, de um modo sutil, o perispírito acaba sendo muito mais trabalhado do que necessariamente o corpo físico. Então essa medicina espiritual começa também a ganhar um certo campo, começa também a chamar a atenção, a se tornar, de certa forma, ganhando mais importância, sendo observada, percebendo que o trabalho nesse corpo fluídico interfere diretamente no corpo físico do indivíduo. Então, é uma previsão que Kardec coloca, não é aqui que nós vamos tratar desse assunto, e certamente nós teremos oportunidade para isso, para falar sobre medicina espiritual, entendendo que o perispírito é fundamental. Quando nós falávamos sobre o João Berbel é um médium que trabalha na cidade de Franca, tendo ali um instituto, né, inclusive participando de vários programas, National Geographic, já foi entrevistado por eles, já fez programas espíritas e tudo mais, na própria televisão, no canal aberto também já deu algumas entrevistas. Ele falava exatamente isso. Os instrumentos que o médium segura, um bisturi ou qualquer tipo de objeto, ele é simplesmente ali, ele tem um efeito psicológico. Mas que, na verdade, independente desses objetos, o espírito incorporado no médium, trabalhando junto com o médium, manipula o perispírito do indivíduo de uma forma bastante intensa, para que possa produzir resultados no seu corpo físico, uma espécie de cura, ou a cura propriamente dita. Então isso aqui a gente vai futuramente estudar, mas o perispírito, nesse caso, é a chave desse tipo de tratamento. Então não apenas a medicina espiritual, que hoje não é cientificamente reconhecida naturalmente, mas a medicina tradicional começa também a observar que a energia do corpo humano também precisa ser trabalhada. Continua para nós aqui. Por agora, e para não antecipar questões que teremos de tratar, nos limitaremos a dizer que, seja durante a sua união com o corpo ou após a separação, a alma jamais se separa do seu perispírito. Então, tem esse corpo perispiritual. Bom dia, pessoal que chegou. Tem esse corpo perispiritual. Continuando. Já se disse que o espírito é uma flama, uma centelha. Isso se aplica ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, ao qual não saberíamos dar uma forma determinada. Mas em qualquer de seus graus, ele está sempre revestido de um invólucro ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia. Dessa maneira, a ideia de forma é para nós inseparável da ideia de espírito, a ponto de não concebermos este sem aquela. O perispírito, portanto, faz parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o perispírito sozinho não é o homem, pois o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou um instrumento de sua atividade. Então, mostrando para nós aqui a importância do perispírito na formação do ser, na formação do
do princípio inteligente na forma física, entre aspas, que ele pode assumir. Agora, não na sua forma moral, na sua forma intelectual, nesse princípio moral, princípio intelectual, que é o espírito, que não tem a forma definida de uma forma que nós possamos entender. Dessa forma, o perispírito, então, fica agregado a esse espírito, mas o perispírito não é o princípio inteligente. Não podemos confundir. Ele assume uma roupagem fluídica, mas essa roupagem fluídica não interfere no seu intelecto, muito menos no seu valor. Mas ele assume, ele sofre interferência contrária. É a mente do indivíduo que interfere nesse formato. Seguindo em frente aqui para nós, então, item 56. A forma do perispírito é a forma humana. E quando ele nos aparece, é geralmente a mesma sob a qual conhecemos o espírito na vida física. Poderíamos crer, por isso, que o perispírito, desligado de todas as partes do corpo, se modela de alguma maneira sobre ele e lhe conserva a forma. Mas não parece ser assim. A forma humana, com algumas diferenças de detalhes e as modificações orgânicas exigidas pelo meio em que o ser tem de viver, é a mesma em todos os globos. É pelo menos o que dizem os espíritos. E é também a forma de todos os espíritos não encarnados, que só possuem o perispírito. Aqui a gente dá uma paradinha, porque ele diz o seguinte para nós, que dá a impressão de que o espírito mantém aquela forma, a forma física que ele tinha quando estava encarnado, porque o corpo físico que moldou o seu perispírito, e quando ele desencarna, ele leva esse mesmo molde, esse mesmo formato. Mas Kardec coloca assim que não é bem assim que a coisa é. Porque essa forma humana com a qual os espíritos se manifestam, ela é generalizada, não apenas no mundo em que nós vivemos hoje, mas em outros mundos também. Acaba sendo assim uma informação geral, tanto pelas revelações quanto pelas manifestações. Então os espíritos mantêm esse formato humano como sendo praticamente uma regra no mundo espiritual. Agora, esse formato humano, naturalmente, ou humanoide, podemos dizer assim, seria assim o formato mais perfeito que nós conseguimos alcançar, dentro das necessidades de interagirmos com a matéria, de interagirmos com o corpo físico. Nós ficarmos em pé, nós temos as nossas mãos livres para manipular a matéria, nós temos ali a nossa cabeça, centralizando ali o nosso centro do raciocínio, nós temos os nossos órgãos bem dispostos. Então, esse formato humanoide dá a impressão, o entendimento que nós chegamos, que ele alcançou o mais perfeito formato para que o espírito possa desempenhar as suas funções. Daí então que tanto no mundo material, que nós alcançamos o nosso corpo físico, quanto no mundo espiritual, esse formato se torna então um padrão, se torna generalizado. Continua Kardec para nós aqui. É a mesma sob a qual em todos os tempos foram representados os anjos ou os espíritos puros. Aqui vale um parêntese, um raciocínio que a gente pode fazer, que certa vez um filósofo grego diria assim que se por acaso os cavalos tivessem condições de desenhar os seus deuses, naturalmente eles desenhariam os seus deuses com formato de cavalo. Ou seja, isso os gregos falavam, né? Nós interpretamos os nossos deuses, interpretamos os nossos anjos com um formato semelhante ao nosso. Então é muito natural que nós passemos para o mundo espiritual a mesma referência que nós temos no mundo material. Mas o que Kardec nos mostra é exatamente o contrário. É do mundo espiritual que vem essa ideia, é do mundo espiritual que vem esse padrão. E daí então nós trazemos para o mundo material. Por isso então coloca para nós, tanto os anjos quanto os espíritos puros em todos os tempos mantinham esse mesmo formato, foram interpretados com esse mesmo formato. O que isso significa? Que era um padrão. Continua para nós aqui. De onde devemos concluir que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, em qualquer grau a que pertençam. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a persistência e a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim podemos dizer, flexível e expansível. Por isso, a forma que ela toma
mesmo que decalcada do corpo, não é absoluta. Ela se molda à vontade do espírito, que pode lhe dar a aparência que quiser, enquanto o invólucro material lhe ofereceria uma resistência invencível. Então nosso corpo, por ser matéria, ele é o que é. A matéria não se transforma simplesmente. Nós podemos deformá-la, mas não podemos transformá-la, pelo menos no nosso corpo físico. Agora, no mundo espiritual, quando nós estamos desprendidos do corpo físico, esse perispírito ele se torna flexível. E nós damos a ele o formato que nós desejamos. E aí entra aquela questão que nós colocamos. Nós damos a ele um formato intencional ou não. Porque muitos dos espíritos que desencarnam, nós conversamos sobre isso no nosso último encontro, 98% das pessoas do planeta não têm essa compreensão do que acontece no mundo espiritual. Do que acontece após a morte do corpo físico. Então as pessoas desencarnam, procuram se adaptar e não fazem nem ideia do potencial que tem os seus pensamentos e da forma como essa matéria pode ser manipulada. Qual a dúvida, Brás? Coloca para nós aí. Daí então que nós percebemos que, chegando no mundo espiritual, nós simplesmente assumimos uma forma quase que inconsciente. A partir do momento em que ele começa a desenvolver as suas capacidades e ampliar o seu entendimento, aí sim ele começa então a trabalhar esse perispírito, seja para o bem, seja para o mal. Porque ainda dá a impressão de que somente os espíritos esclarecidos são aqueles espíritos moralizados. Nós temos grandes gênios no mundo espiritual que simplesmente trabalham dentro do seu egoísmo, dentro da sua ignorância, com relação à evolução do espírito. São verdadeiros gênios do mal, da mesma forma que nós temos aqui. O Brás colocou, conservamos sempre a mesma aparência que tínhamos na vida, só trocamos ela ao reencarnar de novo. Certo? O que tem isso daí agora? Qual é a sua dúvida com relação a isso? Até aí está tudo em ordem dentro do entendimento que a gente tem. Porque na verdade a gente lembra, né? Porque não tem necessidade, é importante a gente lembrar o seguinte, que muitas vezes a gente procura, ou a gente tem essa imaginação, essa fantasia, de querer mudar a nossa aparência por uma questão de vaidade. Exatamente, Brás, nunca tomamos a forma que queremos, porque muitas vezes eu quero ter uma forma sensual no mundo espiritual por uma questão de vaidade. E aí então, quando nós alcançamos um determinado nível de esclarecimento, nós percebemos que isso não faz diferença. O espírito se manifesta sendo alto, sendo magro, sendo gordo, sendo baixo, sendo negro, sendo branco, sendo careca, sendo cabeludo. Isso não faz diferença. Quando nós alcançamos um entendimento, isso simplesmente se desfaz. Nós não temos necessidade desse apego ao mundo material. Essa é a questão que nós temos sempre que refletir. Nós temos que ter esse entendimento. O Mário colocou, mas podemos tomar a forma de uma encarnação passada? Sim, nós podemos tomar qualquer forma, Mário. Desde que a questão que a gente sempre tem que lembrar é a seguinte: nós podemos tomar esse formato. A pergunta é para quê? É aí que entra o esclarecimento do espírito. Porque se eu tenho alguma intenção de assumir uma imagem anterior, uma aparência anterior, para poder realizar determinada tarefa, a pergunta é: que tarefa é essa? Para que você quer? Por que se faz? E não é tão simples assim como a gente imagina. Existe ali uma concentração, existe ali uma técnica para que isso aconteça, que os espíritos esclarecidos conseguem entender. Essas imagens de demônios, de monstros que aparecem aos médiums, isso sim, os espíritos muitas vezes, através de uma hipnose, através de uma força mental muito poderosa, inclusive forças mentais negativas, conseguem fazer com que ele manipule seu perispírito. Mas no mundo espiritual é assim, olha, você chegou aqui, olha, trabalha a sua consciência, trabalha os seus valores, trabalha os seus sentimentos, trabalha para você recuperar aquilo que você perdeu. Não fica preocupado com vaidade, com detalhes das suas vidas anteriores. Porque isso é questão de vaidade. Então a gente naturalmente vai deixando isso para trás. Mas certamente pode acontecer. Nós temos muitos espíritos que assumem a imagem de santos, de anjos, de heróis, simplesmente para poder causar uma impressão, seja mesmo no mundo espiritual, seja mesmo entre os encarnados, através de uma manifestação mediúnica, de uma materialização. Então, é possível? Sim, é possível. Eu trouxe para vocês alguns trechinhos aqui para a gente poder ilustrar isso que nós colocamos, né? Nós temos aqui, por exemplo, ó, aqui no final, só para a gente poder fechar e concluir aqui esse nosso assunto. Vai com Deus, Pedro, bom dia. Os espíritos, portanto, são seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população que é invisível no seu estado normal. E dizemos no estado normal porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta.
Asuka colocou, né, levamos a nossa essência durante as encarnações do crescimento espiritual, vamos progredindo, né? Sim, o que importa é isso. A gente, nessa nossa condição atual, a gente dá valor para aquilo que para nós no mundo material tem importância. E no mundo material a gente pensa em ser forte, ser atlético, ser bonito, exatamente porque são os valores do nosso mundo hoje. Imagina assim, eu sou um homem magricelo, careca, baixinho, tenho 1,60 m. Para um homem isso é terrível. A autoestima do homem fica lá embaixo, quando você se depara com um homem que tem quase 100 quilos, 1,85 m, todo bonitão. Aí quando chega no mundo espiritual, que diferença faz a sua aparência física se o potencial do espírito é um potencial moral, é o potencial do seu intelecto, dos seus valores? Por isso, então, a nossa preocupação com o mundo físico é essa. Quando chegar no mundo espiritual eu quero mudar minha forma. Para quê? Se lá a gente vai ter uma outra perspectiva das coisas. Essa é a questão que a gente vai observar. Deixa eu ver aqui. Beijo, Rô. Por mim chegava do lado de lá, alta, loira, magra, de olhos azuis, né? Pois é, a gente também vai se encontrar lá todo bonitão, né? Aí a gente vai chegar assim, aquele mentor barbudinho, dá um tapinha nas costas e fala, minha filha, para com isso. Você não tem coisa melhor para fazer. Vamos arrumar um serviço que isso vai fazer bem para você. Aí todo mundo vai trabalhar, a gente vai começar a ficar até com vergonha, você vai ver. Eu ficarei com vergonha, com toda certeza. Só para a gente poder entender o que acontece com a força mental para todos nós, só para a gente recapitular aqui um trechinho que eu li aqui para vocês. Desembaraçado do corpo que o comprimia, pois é, só por uns tempos, né, Rô? Depois a gente muda, né? Só nos primeiros meses, depois a gente volta ao normal. O perispírito se distende ou se contrai, se transforma, em uma palavra, presta-se a todas as modificações segundo a vontade que o dirige. Essa frase é fundamental, porque essa vontade, ela pode, mais uma vez, ser consciente ou não. Porque se eu tenho a minha vontade, ou o meu pensamento está fixado naquela imagem que eu criei na minha mente, eu vou mantê-la. Agora, se eu tiver força suficiente mental para poder transformar essa aparência, eu vou manter. Como nós chegaremos no mundo espiritual, inicialmente nós chegaremos exatamente como somos agora. Com as nossas deficiências. Tem pessoas no mundo espiritual que chegam pedindo óculos porque não conseguem enxergar. Tem pessoas que não conseguem caminhar. Tem pessoas que trazem ali as suas dificuldades de patologias que traziam quando estavam encarnados, até que a sua mente começa a ser trabalhada para que perceba que o seu perispírito não tem necessidade de sofrer a interferência da matéria. Porque ele já não é mais matéria. Só para vocês verem aqui, trouxe para vocês 2 depoimentos daquelas psicografias que relatam exatamente isso. A dificuldade que os espíritos têm de se adaptarem ao mundo espiritual quando as suas mentes estão fixas naquilo que viveram quando estavam encarnados. A primeira psicografia chegou no mês de março de 2005 e aqui traz para nós um depoimento muito curioso. Já coloquei para vocês as referências, né? Veio de uma familiar minha, de uma prima minha que é médium, e ela fazia esse trabalho na Comunhão Espírita de Brasília, e lá essas comunicações chegavam e ela mandavam para a gente poder utilizar aqui nos nossos estudos. Então, uma fonte absolutamente confiável, né? Que não tem aquela história de alguém inventou, alguém criou, né? Confiança absoluta. E aqui diz o seguinte para nós, olha só que depoimento interessante. Meus amigos, a minha mente ainda se ressente de tantos anos atrelada a um corpo que não obedecia aos meus comandos. Vivi 55 anos no corpo que vocês chamam de um deficiente mental. Eu não respondia às perguntas que me eram feitas, eu aparentava não escutá-las. Eu reagia com indiferença, fosse qual fosse o estímulo. Minha mente, porém, percebia algumas coisas que se passavam à minha volta. Era como se eu estivesse numa sala, separado de todos, como se sobre os meus olhos houvesse uma folha de papel manteiga, como se me deixasse ver parte dos fatos que me cercavam. Não que eu não compreendesse o que se passava comigo, mas dispunha de instrumentos falhos e poucos para me fazer entender. Muitos anos passei num hospital para doentes mentais, à mercê de pouco carinho, às vezes maus tratos, indiferença e solidão. Minha família se envergonhava de mim e evitava vir me visitar. Sinceramente não os culpo. Não sei se no lugar deles faria diferente. Nós ainda temos um grande apego ao belo e reconheço que um parente como eu não era motivo de orgulho para ninguém.
Aqui chegando, levei algum tempo para me acostumar ao fato de que as limitações não mais existiam. Ainda hoje, passados 14 anos da minha volta, manco de uma perna como fazia quando estava aí. Sei que com o tempo passará, é só ter paciência. Peço a vocês que, sempre que puderem, façam preces por aqueles que aparentemente não compreendem o que se passa à sua volta. Em maior ou menor grau, eles percebem sim as suas, e suas mentes captam partes da realidade conforme a matéria lhes permite. Uma coisa é certa, eles não são completamente alheios a tudo que os rodeia. Quando rezarem, peçam aos anjos que deem paciência aos seus familiares e luz àqueles que deles tratam. Apesar de serem portadores de limitações, também são filhos de Deus e estão a expiar suas faltas anteriores. Fiquem com Deus. Esse é o primeiro depoimento. Alguém que viveu num corpo com deformidade física, que depois de 14 anos ele mantinha ainda as sequelas da forma como ele viveu. Isso mostra para nós que, dependendo da força mental, da fixação mental a que nós nos prendemos em determinadas aparências, determinados formatos, determinadas dificuldades, eles demoram muito para se dissipar. Não é assim, a gente chega no mundo espiritual e oba, estou pronto para fazer qualquer coisa. Não é bem assim. O poder da mente precisa ser compreendido por todos nós. Essa é a dificuldade. O soldado colocou, embora a forma física masculina, consequentemente força física, seja desejada pela maioria dos homens, na realidade não é por meio dela que dominamos, né? Pois a espécie, a raça humana, domina este mundo por meio de inteligência, e não a força bruta, mesmo que ainda seja utilizada nos tempos atuais, né? A força bruta sempre foi o domínio do mundo no passado, né, soldado? Hoje a gente começa a perceber que é o intelecto que gera o poder e não mais a força física como se tinha antes, né? Mas ainda isso vem sendo modificado. Mas o belo, né, a sensualidade, a atração, a perfeição ainda está relacionada com a aparência física. Por isso aquele peito torneado, aqueles braços musculosos, aquele abdômen tanquinho, aquelas coxas grossas, para nós é um sonho de consumo para qualquer pessoa. Tanto para homem como para mulher. As mulheres desejam ali as suas aparências, desejam isso, desejam aquilo. Por que isso tudo? Porque o mundo exige isso delas. Então nós ainda estamos presos a esses conceitos materialistas, conceitos físicos, né? A Rô colocou para nós, chegamos do lado de cá, com tudo que é necessário para levar adiante nossa atual reencarnação da melhor forma possível, física e intelectualmente. E voltamos com todas as marcas de nossas próprias ações, também física e intelectualmente. Temos que abrir os olhos e avaliar o que temos de nós mesmos, ou seja, aceitar, a olhar a aceitação, né? E esse Henrique que você colocou, que eu não lembro. Mas em nossa, e a reforma íntima, né? Mais uma vez em nossas existências. Sim, a preocupação moralmente, isso tudo no papel é muito interessante. Mas quando a gente olha para o nosso mundo hoje, nós já falamos disso essa semana, que o que a gente quer mesmo é prazer, né? A gente quer viver a vida, desfrutar da beleza da vida, dos prazeres, das facilidades. Então, conforme a gente vai se transformando moralmente, intelectualmente, a gente vai entendendo a importância disso. Mas mesmo do entendimento, a força de vontade já é uma outra questão. Você ter vontade de promover essa transformação é muito diferente de você entender a necessidade dela. E nós ainda nessa questão de vontade, a gente está muito limitado, né? Vamos agora para um outro depoimento, para vocês verem aqui a continuidade também. Essa mensagem chegou em 4 de abril de 2008. Ele diz o seguinte: acho minha situação no mínimo curiosa. Passei os últimos anos de minha vida em uma cadeira de rodas. Foram 10 ou 12 anos, já não me recordo bem. Tinha algum conhecimento de vida além da morte, nada muito profundo, mas algumas pinceladas. Tinha plena convicção, por tudo que já tinha lido, de que em aqui chegando não usaria mais a cadeira. Aliás, ela nem viria para cá. E qual não foi a minha surpresa ao constatar que não conseguia caminhar sozinho, que minhas pernas não mais suportavam o peso do corpo, ainda não suportavam o peso do meu corpo. Num primeiro momento não entendi nada. Passados alguns meses, algumas coisas começaram a se clarear em minha mente. A primeira delas é que hábitos antigos são difíceis de serem abandonados. E essa era a rotina nos meus últimos dias. José, meu grande amigo por aqui, garantiu-me que isso é passageiro, mas achei que seria útil vir até aqui, com a sua ajuda, a narrar esse fato. Tenho confiança de que esse homem velho que ainda existe em mim aos poucos vai me abandonar. E não é só quanto a andar, mas elas morais, defeitos de comportamento,
inveja pelo que os outros têm, tudo isso precisa ser abandonado, como uma roupa velha, como uma cadeira velha. Agradeço a Deus a oportunidade de vir até aqui. Paz e bem. E aqui então, como eu sempre pedia para minha prima, que ela tem pelo fato de ter uma mediunidade ostensiva, com várias faculdades desenvolvidas, ela tinha evidência, audiência, psicografia, psicofonia e coisa e tal. E toda vez que ela tinha uma psicografia, eu falava para ela, relata tudo que você viu, tudo que você sentiu, para a gente poder entender o contexto em que chegou essa mensagem. E ela escreveu o seguinte, como observação sobre essa psicografia que chegou. Durante a prece de abertura, vi esse senhor chegando na sala. Ele veio do lado das janelas, onde, é claro, não havia janelas, mas um piso plano e largo. Ele movia a própria cadeira e ao seu lado esquerdo havia outro senhor, pouco mais jovem, pele morena, como dos indianos, cabelo liso, túnica branca. Ao se aproximar de nossa mesa, perguntou ao seu acompanhante onde deveria se dirigir, e foi informado que deveria virar à direita, logo onde eu estava sentada. Ele usava terno cinza claro, camisa branca, gravata vermelha, sapatos pretos sociais, pouca coisa obeso, cabelos grisalhos penteados para trás, como se estivessem com gel. Rosto limpo, sem barba ou bigode. Além desse fato de o ver entrando, outra coisa que me chamou a atenção foi a minha letra. Escrevi com letra de forma, uma separada da outra, diferente. Depois ficou até meio complicado de ler, já que as palavras se misturaram, mas não consegui escrever da forma tradicional. E aqui depois, então, foi o relato que ela colocou para nós da aparência daquilo que ela observou durante esse fenômeno. Vemos dois casos, então, de patologia, mas o próprio Kardec trouxe para nós esses depoimentos lá na própria Revista Espírita, e aqui também no Livro dos Médiuns, quando ele fala sobre essa questão dos espíritos manterem suas aparências anteriores. Soldados, açougueiros, prisioneiros que foram executados, mantêm essa mesma aparência. Pessoas que mantêm ali uma aparência de loucura, pessoas que mantêm ali uma aparência intelectualizada, pessoas que carregam ainda títulos de nobreza. Essa forma de pensar se materializa ou molda o seu perispírito daquilo que elas acreditam ser ainda. Então, ou seja, a fixação mental é que provoca, de alguma forma, isso, soldados com uniformes, a Vaninha lembrou aqui também, tudo isso é o quê? São criações mentais. Daí então a necessidade da gente viver a nossa vida, mas sempre procurar trabalhar sempre a nossa consciência para a importância do que acontece no mundo espiritual. E não chegarmos no mundo espiritual preocupados com aquilo que acontece no mundo físico. Exatamente o inverso. Vocês colocaram aqui, deixa eu ver aqui, o Armando colocou, no caso, esse espírito tinha conhecimento da vida após a morte, mas a sua moralidade não era elevada. Eu colocaria, Armando, não como moralidade elevada, mas eu colocaria como conhecimento não profundo. Ele tinha ali, ele falou que tinha umas pinceladas, deve ter lido algum romance ou coisa parecida. Então ele falou, eu sei que tem vida após a morte, eu sei que todo mundo está lá, coisa e tal, mas e daí? Até mesmo nós, chegando no mundo espiritual, com o conhecimento que a gente tem, a gente pensa que é fácil chegar lá e se desprender, porque eu posso conhecer, mas daí a gente modificar o nosso modo de pensar é outra história. Porque se fosse assim tão simples, nós não apenas transformaríamos o nosso corpo físico naquilo que nós queremos, como nós transformaríamos também os nossos valores. Eu chegaria no mundo espiritual perfeito, como um santo, como um anjo. Não seria egoísta, não teria vícios, não teria manias, não teria nada, porque simplesmente o meu desejo conseguiu fazer com que isso acontecesse. E a gente pensa assim, o nosso desejo é tão poderoso a ponto de eu deixar de ser egoísta, de ter medo das coisas, só pelo fato de chegar no mundo espiritual? Se eu não consigo mudar esses valores, por que eu acho que eu teria facilidade em modificar os meus hábitos, modificar o meu comportamento? Então, mesmo nós que chegamos no mundo espiritual, passaremos por um processo de readaptação e de transformação no mundo espiritual para chegarmos na condição ideal para o nosso desenvolvimento. Então existe ali, digamos, uma fase de adaptação que pode demorar mais ou menos tempo de acordo com a necessidade de cada um. Aquele, por exemplo, que era o deficiente mental, 14 anos após, ele continuava trazendo sequelas. Para esse rapaz que viveu aqui, para esse senhor, 55 anos, né? Não, esse outro aqui era um senhor, mas não fala a idade dele. Nesse tempo que ele está aqui, ele viveu 10 a 12 anos. 10 a 12 anos nessa condição. Ou seja, você viver acostumado a se olhar no espelho de óculos, de repente chega no mundo espiritual, a primeira coisa que você vai chegar é colocar a mão no rosto e falar, cadê meu óculos? Porque você acostumou a viver assim. Então, da mesma dificuldade que nós temos de trabalhar o nosso físico,
nós temos também dificuldade em trabalhar os nossos valores. Essa é a parte difícil. Né? Deixa eu ver aqui. A Júnia colocou, nesse motivo que para mim o perispírito é matéria sutil. Mas é matéria, né? Fica difícil acreditar, mas discute até acredita, né? É matéria do nosso planeta. Sim, eu não tenho discussão com isso não, Jane. Com relação ao perispírito ser material, eu não tenho dúvidas com relação a isso. Aquele que fala que não é matéria, fica complicado, porque o próprio Kardec falou sobre isso. Isso é uma questão doutrinária, não é uma questão de opinião pessoal que a gente tem. Ele simplesmente fala que é uma matéria sutil. É um fluido material que existe no mundo espiritual que ele pode ser trabalhado. Então, aquele que fala assim, não, mas isso não é matéria, coisa e tal, então me fala do que quer, me inventa um outro nome, porque, do contrário, né, não tem como a gente poder definir isso de uma outra forma. Né? Deixa eu ver aqui, o Val Brás colocou, na evocação de um espírito idiota vivo na revista Espírita foi uma grande aula. Também é a mesma coisa, né, Brás? Temos ali vários depoimentos. Deixa eu ver aqui, sempre coloco o botão, ela é maluca, né, pela beleza, né, ela desencarnou em agosto do ano passado, como fica lá? Sandra, tem um depoimento interessante do Chico Xavier, no Pinga Fogo. O Pinga Fogo, para quem não lembra, ele era um programa de debates que passava na antiga Rede Tupi, aqui no Brasil, isso na década de 70, né, 71, 72. E o Chico Xavier foi convidado para 2 edições, inclusive na época fizeram ali uma grande divulgação que teria sido estourado a audiência e coisa e tal, né? No segundo Pinga Fogo, se não me engano foi em dezembro de 71, perguntaram para ele sobre as cirurgias plásticas. Chico, o que você pensa da cirurgia plástica? É válida, não é? Coisa e tal. Ele falou assim, olha, tudo aquilo que você faz para se sentir bem é válido. Então você não pode imaginar assim que é errado ou que é pecado você procurar trabalhar o seu corpo para elevar a sua autoestima. Agora o problema é quando você fixa demais a sua vida em função da beleza, porque aí você se torna dependente dela. E essa dependência é prejudicial para a sua elevação. Né? Tem o caso da peruca que ele usava e coisa e tal, né? Então, existem casos, não apenas, né, dessa sua amiga, mas de muitas pessoas que fazem cirurgias plásticas em cima de cirurgias plásticas. Simplesmente para dizer assim, porque eu estou bela, eu estou perfeita. Mas, na verdade, é o mesmo caso que acontece com aquelas modelos que sofrem de anorexia, que se olha no espelho e diz assim, eu estou gorda, pesando 45, 50 quilos. E ela vai emagrecendo, 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 até que chega uma hora que ela desencarna por inanição, por falta de comida. Porque na visão dela, ela não está do modo perfeito como ela gostaria. A mais conhecida delas, a gente lembra, é Karen Carpenter, né? Que era ali a vocalista dos Carpenters. Ela desencarnou por anorexia. Dá uma olhadinha, procurem lá Karen Carpenter na internet e vocês vão ver a imagem que ela tinha antes dela desencarnar. Mesmo que o irmão dela falasse para ela, olha, você está pele e osso, você vai morrer. Ela falava, não, eu estou bem assim, eu estou bem assim. Chegou uma hora que ela morreu. Então essa fixação da gente buscar uma perfeição dentro dos nossos conceitos distorcidos é que nos leva a esse tipo de sofrimento. Agora, lembramos sempre, né, que não é pelo fato da pessoa ter ali alguma dificuldade aqui no mundo físico que ela vai chegar no mundo espiritual e sofrer absurdamente. Ela pode chegar no mundo espiritual e de repente dar um estalo, ela se esclarecer. E ela começar já de imediato a perceber que a vida após a morte existe, que a beleza física que ela tinha era simplesmente um vício que ela carregava dentro dela, alguma coisa que ela trazia de uma encarnação anterior, que ela tinha necessidade de ser bela. Assim como tem pessoas que têm necessidade de serem bonitos e coisa e tal. Aí se ela começar a ter essa compreensão, certamente ela vai melhorar. Então a gente não pode imaginar que todo suicida vai sofrer absurdamente, todo doente vai sofrer absurdamente. Tudo vai depender do quê? Vai depender da reação de cada pessoa. Né? Não, eu não vou falar não, Luísa. Pelo contrário, né? Foi o que Kardec colocou para nós, eu lembrei para vocês. O que Chico colocou para nós, se a gente consegue trabalhar a nossa autoestima para que a gente possa viver feliz, isso é absolutamente natural. Isso é absolutamente saudável. O problema é quando a gente ultrapassa o limite das coisas. E aí então a gente começa a distorcer a realidade. Aí se torna um problema. A Miriam colocou para nós, ainda mais quando nós deixamos coisas mal resolvidas aqui. A culpa deve dificultar ainda mais a nossa adaptação. Sim. Aquilo que eu sempre coloco para vocês, né? Eu fiz essa classificação em 3 degraus. Quando a gente desencarna, a primeira coisa que a gente pensa é quem sou eu, onde eu estou, o que aconteceu. Então esse estado de perturbação. Né? Sim, eu também sou a favor de quem faz, cada um faz aquilo que se sente melhor. A gente fala dos abusos, esse é o problema.
Né? Tem pessoas que vão para a academia, adoram a academia fazer exercício. Agora tem pessoas que não saem da academia, são fixadas por aquela rigidez, aquela saúde física, elas deixam de viver em função de academias e não fizeram plásticas nenhuma. Tem pessoas que usam uma dietas das mais absurdas para dizerem que são saudáveis e fixam a mente nisso também. Tudo aquilo que excede o limite do bom senso se torna uma patologia. Aquilo que você faz em benefício do seu bem-estar, absolutamente legítimo. Dentro dos nossos padrões, principalmente. Então eu colocava para vocês, que eu já não lembro mais o que eu falava. O que era mesmo, pessoal? Me lembrei aí que eu estava falando que eu esqueci. Alô, o que eu estava falando? Se vocês não lembrarem o que eu estava falando, quer dizer que ninguém estava prestando atenção, hein, por favor. Sobre adaptação, obrigado, Miriam. Então são 3 degraus que a gente falava. A primeira etapa principal do espírito é ele ele se adaptar no mundo espiritual, é ele sair do estado de perturbação. Kardec colocou para nós aqui, ele deu um exemplo, né? Ele falava para nós assim que o espírito via seu corpo vivo, ele via seu corpo, ele se via vivo, ele se confundia de uma coisa para outra. Então essa fase inicial de você se orientar no mundo espiritual, de você se orientar nessa nova realidade que você vive, é um tempo que pode demorar mais ou menos para cada um. Esse é o primeiro passo. O segundo é você se adaptar no mundo espiritual. Eu sei que eu já desencarnei, eu sei que eu já estou aqui no mundo espiritual, eu sei que eu já não pertenço mais ao mundo dos vivos, aqui da matéria, então já entendi o que eu posso fazer. Eu sei que a matéria para mim pode ser ultrapassada, eu sei que eu posso me deslocar com a força do pensamento, eu sei que meu pensamento tem muita força, então eu começo a me adaptar no mundo espiritual entendendo as regras desse jogo, entendendo as regras desse novo ambiente. Então primeiro eu me oriento, segundo eu me adapto, e o terceiro eu me desenvolvo. Já que eu sei onde eu estou, sei o que aconteceu, já que eu sei o que eu posso fazer, a pergunta é, o que eu vou fazer a partir de agora? Então o espírito começa com as suas ocupações e com o seu desenvolvimento intelectual e moral. Então não adianta a gente pensar assim, eu vou chegar no mundo espiritual, bater palma e falar, pessoal, eu cheguei, o que eu posso fazer? O que eles vão dizer assim, o que você vai fazer é assim, você fica quietinho e começa a aprender o que você está vivendo aqui agora. Depois a gente conversa. Então tudo começa com calma. Não adianta a gente querer chegar lá e imaginar que, opa, pessoal, estou pronto, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer. A gente tem que mudar tantos hábitos, tanta coisa. As toxinas mentais que nós levamos para o mundo espiritual são tão grandes que a gente está acostumado aqui a pensar nas coisas e ninguém fica sabendo, né? Eu penso bobagem, eu alimento os meus vícios, alimento as minhas tendências, ninguém fica sabendo. A minha aparência continua ainda sendo irretocável, aquela aparência sóbria, serena, mas eu tenho antipatia por uma pessoa, eu penso mal do outro, eu tenho mania de não sei o que e coisa e tal. Quando chega no mundo espiritual, esses pensamentos eles se tornam reais. Então não adianta a gente pensar assim, chegando lá eu vou trabalhar junto a um centro espírita para trabalhar com passes, junto aos médiuns que estão encarnados, para ajudar as pessoas que estão doentes. Só que eu levo o meu modo de pensar. E em vez de eu transmitir saúde, eu transmito a minha doença para aquelas pessoas. Então esse processo de depuração mental que a gente passa é extremamente demorado. Não adianta a gente imaginar que a gente vai chegar lá cheio de vontade, que a vontade basta. Vontade é importante, mas é necessário que essa vontade, antes de ser aplicada, ela seja primeiro utilizada na nossa regeneração fluídica, na nossa regeneração mental, digamos assim. Então é muito demorado, não pensamos que é tão simples assim não. Claro que não é o fim do mundo, mas também não é um oba-oba que a gente imagina tão simples assim não. Como aconteceu com esse rapaz que usava cadeira de rodas. Eu pensei que chegando no mundo espiritual, tudo seria muito fácil. De repente ele se via ainda com as suas limitações, porque a sua mente ainda estava fixa naquela realidade antiga. A Jane colocou, esse processo irá variar bastante dependendo de como foi a vida do espírito enquanto encarnado. A vida dele, o entendimento que ele tem, os esclarecimentos, tudo vai depender. E pelo que a gente sabe de quantas pessoas entendem o que acontece no mundo espiritual, nesse mundo que a gente vive hoje, a gente pode imaginar quanto trabalho que se tem no mundo espiritual com os recém-chegados, digamos assim. Porque esses recém-chegados dão trabalho, e nós daremos tanto trabalho, principalmente nós que somos espíritas. Já falei para vocês que a gente vai chegar assim, alguém vai chegar para vocês, para nós vai falar assim, que seja bem-vindo. Ele falou, esquenta a cabeça não, que eu sou espírita, sei de tudo. A pessoa já fala, então leva isso aqui para lá de psiquiatria para poder mudar tudo, porque está tudo errado com ele.
A gente vai chegar dando carteirada, né? Pessoal, eu sou espírita, estou na área. É mesmo? Então passa naquele guichê lá que você vai ter bastante coisa para você aprender antes de você vir para cá. Aqueles que chegam com a mente vazia, sem nenhum conhecimento, são muito mais fáceis de serem trabalhados do que aqueles que chegam com uma ideia pré-concebida, como nós temos hoje. A gente imagina que o mundo espiritual seja dessa forma. Quando a gente chega lá, ele não é nada disso. Soldado colocou para nós, por isso, quando se chega no mundo espiritual, é entre os iguais. Então a pessoa pode pensar no que quiser. Pois é. Acrescentando, fazendo o uso do bom livre-arbítrio. Né? Pois é. Vai pensar no que quiser, mas até que a gente mude de esfera mental para começar a ser realmente produtivo, a gente vai ter que deixar bastante coisa para trás. A Jane colocou, somos os piores, por isso existe uma colônia especial para os espíritos. Pois é. O hospital psiquiátrico, para ser bem generoso, né, Jane? Vamos em frente, pessoal. Então eu li para vocês essas duas psicografias, esses dois depoimentos, porque eles são bem interessantes da gente perceber que são realidades isso aqui que a gente viu agora. Não são simplesmente fantasias, é uma realidade. O que a gente imagina sim é fantasia. Quando a gente se depara com uma situação como essa, aí a gente vai entender que a coisa é por outro lado. Não, vou começar na 57 agora, filhinha. 57. O Braz lembrou aqui, Manuel Filomeno de Miranda disse que os espíritas despreparados dão mais trabalho do que aqui para eles de lá do que pessoas oriundas de outras religiões. Sim, exatamente porque a gente tem essa ideia. Eu sei tudo, não esquenta a cabeça, deixa comigo que eu resolvo. Aí é um problema, porque a gente coloca tantos obstáculos, porque a gente acredita saber das coisas, e aí é um problema. Vamos lá. 57. Voltaremos a tratar da natureza do perispírito, que é essencial para a explicação que devemos dar. Voltemos, né? A retomar aqui nossa... pois é, soldado, se achando, né? Dissemos que, embora fluídico, ele se constitui de uma espécie de matéria, e isso resulta dos casos de aparições tangíveis, aos quais voltaremos. Sob a influência de certos médiuns, verificou-se a aparição de mãos com todas as propriedades de mãos vivas, dotadas de calor, podendo ser apalpada, oferecendo a resistência dos corpos sólidos, e que de repente se esvaeciam como sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente oferecem uma vontade ao executar certos movimentos, até mesmo ao tocar música num instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente e invisível. Sua tangibilidade é aquilo que pode ser tocado, um material apalpado, né? A sua temperatura, a impressão sensorial que produzem, chegando mesmo a deixar marcas na pele, a dar pancadas dolorosas, a acariciar delicadamente, provam que são materialmente constituídas. Sua desaparição instantânea prova, entretanto, que essa matéria é extremamente sutil e se comporta como algumas substâncias que podem, alternativamente, passar do estado sólido ao fluídico e vice-versa. Aqui alguns detalhes interessantes que nós devemos considerar. Kardec coloca lá em cima para nós primeiro. Sob a influência de certos médiuns, verificou-se a aparição de mãos. Esses médiuns a que Kardec se refere são os médiuns de efeitos físicos, que são capazes de doações de fluidos, que nós chamamos de ectoplasma, do qual os espíritos se utilizam para poder provocar essas materializações. Então não é qualquer reunião mediúnica que um espírito pode se materializar. A gente falou de Douglas Hume, que viveu na Inglaterra, que foi um dos médiuns de efeitos físicos mais potentes já reconhecidos. Peixotinho, aqui no Brasil, também teve esse potencial. Chico Xavier também trabalhou durante muito tempo com materialização. Depois ele foi orientado por Emmanuel, que a tarefa dele não era fazer com que houvesse materializações, mas que a tarefa dele era a psicografia consoladora e esclarecedora. Então ele deixou tratamentos de cura, psicofonia, materialização, para trabalhar exclusivamente com essa parte de psicografias. Então, sob a influência de certos médiuns, beleza. E continua para nós aqui. Fala sobre mãos vivas, dotadas de calor, podendo ser apalpada, provocando ali toques, tocando instrumentos. A gente volta então para aquele livro que eu comecei a ler para vocês na segunda-feira, mais um trechinho, Evocação dos Espíritos. Tem aqui um detalhe interessante de uma reunião que foi promovida pelo Douglas Hume. Ele viveu ali contemporâneo de Kardec, né? Kardec chegou até a conhecê-lo. Inclusive, a gente percebe que nesse livro, que não é espírita, inclusive ele é uma tradução de uma publicação americana, ele traz um relato que praticamente é aquilo que Kardec acabou de dizer nesse item 57.
tirando assim algumas tendências da nossa parte, poderíamos dizer praticamente que um copiou do outro. Ou seja, que esse livro aqui que eu vou ler para vocês copiou do Livro dos Espíritos, já que o Livro dos Médiuns, foi publicado no século XIX. Mas vocês vão perceber exatamente isso. Sob a influência de certos médiuns, verificou-se a aparição de mãos, como todas as propriedades de mãos vivas, dotadas de calor, etc, etc. Vamos ler o texto para vocês aqui então. O título é Uma Coroa de Flores para a Poetisa. Isso é um depoimento trazido aqui pelos observadores da sala. Enquanto a sala estava mergulhada na escuridão, Rumi pediu a Elizabeth Barrett Browning, que era uma poetisa inglesa, para sentar-se ao seu lado. As mãos espirituais pegaram na mesa uma guirlanda que ali estava, escreveu a poetisa para sua irmã, e colocaram-na na minha cabeça. Aqui se vê seu marido em pé atrás dela, na foto que tem aqui, enquanto ela é coroada por uma guirlanda de clematites. Elizabeth descreveu uma das mãos que segurava a guirlanda com o maior tamanho que se encontra entre os seres humanos, branca como a neve e muito bonita. Estava tão próxima de mim como esta mão é com que escrevo, e eu a vi com igual distinção. Fiquei perfeitamente calma, não me perturbei de maneira alguma. Embora os espíritos parecessem favorecer sua esposa, eles não ignoravam Robert Browning, que era o esposo dessa poetisa, e ele era ainda muito crítico. Ele escrevia poemas, ele escrevia crônicas, falando do pior sobre Douglas Home como sendo um charlatão, como sendo um falsário e coisa e tal. Então ele estava presente nessas reuniões exatamente para poder constatar o evento. E continua. Embora os espíritos parecessem favorecer sua esposa, não ignoravam Robert Browning. Ele sentiu ser tocado várias vezes, primeiro nos joelhos, depois nas mãos, por um contato suave, como feito por um corpo humano. Pediu-se aos convidados para deixarem o casal Riner a sós, com o médium por 15 minutos. Quando voltaram, a sala estava iluminada. Rumi disse que os espíritos agora levantariam a mesa do chão, de modo que Robert Browning pudesse examinar o fenômeno. E ele disse: olhei debaixo da mesa, escreveu Browning, e posso afirmar que ela se elevou do chão, digamos 1 palmo, mais de uma vez, e era evidente que o Sr. Rumi tinha as mãos em cima dela. Essa sessão terminou. Browning reconheceu que não conseguia explicar como a mesa foi totalmente levantada, e como o vestido de sua esposa foi agitada, nem como o acordeão foi tocado. Mesmo assim, declarou mais tarde que essas manifestações eram uma fraude descarada. E aí depois ele fazia ali as suas críticas. Então nesse livro aqui nós temos, dos depoimentos que nós lemos, lemos dois trechos aqui no nosso estudo anterior, e mais esse trecho, falando sobre essas manifestações, que eram relatadas por livros que são absolutamente neutros, não são livros espíritas, tanto que esse livro aqui eu comentei, depois que uma das decepções que eu achei nele foi que comentaram sobre vários médiuns de efeitos físicos que foram observados na Europa naquele período, e não citaram uma vez o nome de Kardec, que era um estudioso, porque ele não era médium. Então a preocupação que se tinha aqui do autor desse livro era descrever a vida dos médiums. Como Kardec não era médium, então ele ficou de fora. Então o que nós vemos aqui, que esse relato é interessante, as mãos que apareciam. E temos tantos e tantos outros fenômenos que trazem exatamente esses relatos. De mãos que se manifestam, de espíritos que aparecem, mas, como tudo isso é fotografado, e essas fotos depois são analisadas por cientistas, por críticos, acaba depois vindo como fraudes. Exatamente porque fotografia pode ser manipulada, principalmente fotografias antigas. Então, na verdade, precisaria, de certa forma, e a gente imagina que isso vai acontecer futuramente, numa reunião de uma academia de ciências onde haja um fenômeno mediúnico que possa ser observado e constatado. Aí então a ciência vai começar a admitir a possibilidade da existência do espírito, e a partir dali todas as consequências decorrentes dessa descoberta, como por exemplo, mediunidade, influência espiritual, vida após a morte, a desencarnação e tantas outras consequências. E aí então teremos uma grande revolução no nosso mundo hoje. Como eu sempre comento, hoje a gente vê as crianças estudando nos livros, falando sobre astronomia, falando sobre biologia, sobre genética,
sobre física, química. Futuramente a gente vai ter um capítulo nos livros de ciência falando sobre os espíritos. Posso estar sendo otimista, posso estar sendo meio utópico, mas é uma esperança que eu tenho, né, da gente poder falar assim, vamos entender sobre a história dos espíritos, do que eles são feitos, o que é o perispírito, isso num livro de 5ª série de uma criança que estudou numa escola pública. Daqui uns 2 séculos, talvez, quem sabe, né? Vamos em frente. Aqui a gente já fez a leitura. 58, vamos ao último item dessa parte, aliás, os 2 últimos itens, para a gente poder finalizar aqui esse capítulo, senão a gente vai ficar durante muito tempo preso nele. 58. A natureza íntima do espírito propriamente dita, ou seja, o ser pensante, é para nós inteiramente desconhecida. Ela se revela a nós pelos seus atos, e esses atos só podem tocar os nossos sentidos por intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria para agir sobre a matéria. Seu instrumento direto é o perispírito, como o do homem é o corpo. O perispírito, como acabamos de ver, constitui-se de matéria. Vem a seguir o fluido universal, agente intermediário, espécie de veículo sobre o qual ele age, como nós agimos sobre o ar, para obter certos efeitos através da dilatação, da compressão, da propulsão e das vibrações. Assim considerada, a ação do espírito sobre a matéria é fácil de admitir-se. Compreende-se então que os efeitos pertencem à ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso. Só pareciam sobrenaturais porque sua causa era desconhecida. Desde que a conhecemos, o maravilhoso desaparece, pois a causa se encontra inteiramente nas propriedades semimateriais do perispírito. Trata-se de uma nova ordem de coisas, de novas leis que vem explicar. Dentro em pouco ninguém mais se espantará com esses fatos, como ninguém hoje se espanta de poder comunicar-se à distância em apenas alguns minutos, por meio da eletricidade. O interessante aqui para nós é que, deixa eu ver aqui, tá, Braço, você levantou a mão, meu amigo, eu não estava vendo que tinha uma tela aberta em cima dos trechinhos aqui. Se você quiser falar, levanta de novo, por favor. Aqui a gente vê Kardec falando, né, que ninguém se espanta hoje de poder comunicar-se à distância em apenas alguns minutos por meio da eletricidade. Mal Kardec sabia que viria a internet, a gente não falaria mais em minutos, mas a gente falaria instantaneamente. Né? Essa é a diferença que se tem. Então, mas aqui o que mostra para nós são exatamente assim, que esses fluidos têm uma propriedade importante de fazer com que a matéria seja modificada ou seja atingida pelos seus efeitos. Talvez se pergunte, no item 59, como pode o espírito, com a ajuda de uma matéria tão sutil, agir sobre corpos tão pesados e compactos, erguer mesas, etc. Certamente não será um homem de ciências que fará essa objeção, porque sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode ter, não vimos com os próprios olhos exemplos semelhantes? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra as mais poderosas forças motrizes? Quando vemos o ar derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes, a pólvora gaseificada elevar rochedos, a eletricidade despedaçar árvores e perfurar muralhas, que há de estranho em admitir que o espírito, servindo-se do perispírito, possa erguer uma mesa, sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Então Kardec traz para nós essa introdução exatamente para lembrar que de todos os fenômenos que nós estudaremos a partir daqui, todos eles giram em torno do perispírito. Sem o entendimento e a aceitação, jamais poderemos conceber qualquer tipo de fenômeno de comunicação, a não ser através dos milagres. Por que um santo aparece em determinado local? Porque Deus quis, ponto. Ficaremos apenas com relação aos milagres, às coisas maravilhosas. Quando nós entendemos a constituição de todos os espíritos que estão no mundo espiritual, nós conseguimos entender o que acontece, quais são os potenciais, qual é o potencial desse corpo fluídico nas manifestações que nós observamos hoje. Vou passar para o Braço rapidinho, voltamos em seguida. Desculpa, Braço, não ter visto você antes. Passando para você, vamos lá. Bom dia, pessoal. Ô, Zé, eu queria só corroborar com você. Uma das grandes aulas na revista Espírita, quando eu deparei, foi com aquele espírito brincalhão cômico,
em que ele narrou o ambiente onde Kardec estava, de uma forma tão precisa. O cara perguntou, como é que estava Kardec? Tinha muito espírito soprando nas orelhas dele e ele escrevendo pensando que era ele. Aí você tira a conclusão que ele era médium e muito potente. Aí o cara não se contentou, falou, e o espírito de verdade? Como ele aparece? É só um clarão por cima. Você não entrou? Umzinho igual, eu não podia entrar lá não. Tipo assim, lá é brincalhão, né? O ambiente estava cheio de pessoas, de espírito que lá, ele ficou lá mais distante um pouquinho. Muito, muito importante aquela aula, viu, gente? Você reveja ela. Eu não lembro que revista ela está, mas é muito importante. Um abraço. Voltando ao Brasil, legal. Então, o interessante é quando a gente faz um estudo. Tá, joia, Luísa? Uma pena. Vamos torcer para dar certo. Quando a gente fala sobre os estudos das obras de Allan Kardec, normalmente a gente tem uma preocupação muito grande de estudar apenas os livros que são chamados os livros da codificação. Mas como a gente já estudou aqui num dos nossos primeiros estudos do Livro dos Médiuns, nós tivemos uma preocupação muito grande em lembrar que Kardec não escreveu apenas 5 obras. Ele escreveu muitos livros de poesias mediúnicas, né? Poesias trazidas pela mediunidade, livros sobre introdução mediúnica, Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, em todas as suas edições. Só foram 12 anos de Revista Espírita. Então é importante que nós façamos uma verificação geral em todas as obras, porque ele traz para nós experiências das mais diversas, e elas vão se complementando, vão se encaixando. Se por um lado, num livro ele traz a teoria, no outro ele traz aquilo na prática, daquilo que foi observado, daquilo que foi constatado, né? E daquilo que você colocou para nós é bem interessante, né? Desse caso dos espíritos observando, dele notando e tudo mais, né? E o mais interessante, né? Lembrando aqui o Décio colocou que Kardec não era médium. Kardec, felizmente, isso me conforma bastante, era um tijolo tão sólido como eu. Não vê, não sentia, não percebia nada, mas ele tinha os médiuns ali próximos, né? Que ajudavam na observação e na percepção do que acontecia à sua volta. Então, ostensividade zero para Kardec, ostensividade zero para muitos de nós, né? Ele mesmo disse, escreveu isso, era muito importante, pois na época, ser médium era devido a um desajuste mental, né? Então foi bom ele não sê-lo, né? Não exatamente porque também, Décio, eu acho que uma das missões de Kardec, a gente coloca isso como uma dedução bastante lógica, a importância de Kardec não ter sido médium é exatamente para que isso não interferisse na sua capacidade de observação. Porque o médium, normalmente, ele tem uma percepção do que acontece no mundo espiritual e ele procura colocar aquilo do jeito que ele entende. No caso do papel dele, que era um codificador, o codificador tem a responsabilidade de organizar as informações, desenvolvê-las, aprofundá-las e tudo mais, né? Então, quer dizer, se ele fosse médium, é mais ou menos como se fosse um doutrinador ou um orientador numa reunião mediúnica. Recomenda-se que eles não sejam médiums, para que eles não sofram a interferência dos espíritos durante o momento de esclarecimento. Então ele tinha que ter assim a sua mente limpa, a sua mente clara, para que ele pudesse fazer uma análise fria daquele evento, e não aquela ideia calorosa envolvida na situação, né? Então eu acho que é absolutamente natural e certo que houvesse esse tipo de condição para que ele pudesse trabalhar. O soldado colocou, né, Kardec agiu como racionalizador, e os outros papéis ficaram com os médios. Sim, pegava ali o pessoal, ele só ficava de fora observando e analisando e perguntando. E dali então ele ia tirando as conclusões. Agora, se ele fosse médium, como seria? A gente não sabe, né? Mas se foi assim é porque tinha que ser. A Jane colocou muito boa essa explicação de Kardec no final da questão 59. É tão simples de raciocinar, basta a vontade de querer aprender, né? Sim, ele coloca para nós aqui de uma maneira bastante clara, com relação a esses fluidos, né? Mas a princípio, como não se pode comprovar, né, Jane, acaba ficando apenas no campo da especulação, para aqueles que não estudam, que não compreendem o que acontece dentro da doutrina. Mas a gente que já tem essa experiência, né, porque ele coloca isso naquela época. Mas no presente também não é diferente. Você fala isso num debate teológico de outras religiões e começa a explicar sobre perispírito, eles vão dizer que isso é loucura, que isso é bobagem, que isso não existe, que tudo é que Deus que faz, mas não se pergunta. No começo desse estudo, desse capítulo 1, nós perguntamos assim sobre a morte, lembram? Você fala de uma religião, o que é a morte? Nada, o corpo morre e você vai para o céu. Mas como é o processo?
há um desprendimento, como é que o espírito fica no mundo espiritual. Isso ninguém ficava sabendo. A doutrina trouxe isso por ter acesso aos depoimentos dos próprios espíritos. Aí sim ele pôde trazer uma constatação do que acontecia. Então essa mesma coisa acontece também com relação ao perispírito e com relação aos fenômenos. Porque fenômenos hoje são classificados como ou coisa miraculosa ou coisa demoníaca. Ponto. E não simplesmente como uma capacidade que o espírito tem, exatamente por esse envolvimento fluídico, né, que ele tem no mundo espiritual e pela interação que ele pode, da capacidade de interagir com a matéria. Beleza, pessoal? Nós fechamos aqui então esse nosso estudo desse capítulo 1. Lembrando que o nosso próximo capítulo serão sobre as manifestações físicas e mesas girantes. Veremos aqui então as coisas voarem, as coisas flutuarem, como isso acontece, coisa e tal, né? Isso é bem interessante esse capítulo aqui. A gente vai trazer aqui alguns relatos interessantes sobre produções de fenômenos físicos, bem bacanas de estudar, né? Então fechamos por aqui esse nosso capítulo, esse nosso trecho, lembrando que na sexta-feira agora nós não teremos estudos, tá? Sexta-feira é feriado, e sendo feriado a gente deixa aí para o pessoal descansar, mas o CELD, o Leon Denis, na Sala Espiritismo Net Brasil, vai ter ali o 25º encontro sobre a vida e obra de Leon Denis, que também é uma personalidade bastante importante no desenvolvimento da doutrina espírita, contemporâneo de Kardec, inclusive. A Jane lembrou que tem um livro simples, mas muito bom, um fluido chamado ectoplasma, de Rubino, né? Para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre efeitos físicos, está aí o estudo sobre o ectoplasma. Beleza? Bom, vou passar para a nossa amiga Betinha, que vai fazer um encerramento para nós. Depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Esperando, né, que essa nossa introdução sobre o perispírito, lembrando que nós não fizemos um estudo profundo sobre o perispírito, nós trouxemos apenas essa visão geral, porque do contrário a gente vai ficar aqui durante vários